Alô, meu amigo telespectador, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez entrando na sua casa com o programa Palavra de Fé. Um programa que tem por objetivo trazer uma palavra de esperança, de paz e de amor. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, primeiramente que a gente pudesse divulgar algo muito interessante que vai acontecer na nossa cidade, que é a Marcha para Jesus. Vai ser dia 1º de maio, então todos os nossos amigos evangélicos, católicos, simpatizantes, dia 1º de maio nós estaremos marchando para Jesus com a concentração lá na Gare da estação ferroviária, na terça-feira, dia 1º de maio, a partir das 14 horas. Estaremos também com a presença do cantor, pastor, ministro do Evangelho, Azaf Borba. Então você é convidado para estar participando. Gostaria também agora que nós pudéssemos fazer uma reflexão sobre a Palavra de Deus que está escrito no livro de Lucas, o médico amado, capítulo 15, versículo 1 em diante. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com ele. Então Jesus lhe contou essa parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar à casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhe digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito interessante essa palavra. O evangelista, Lucas, o médico amado, ele sempre coloca porções dobradas no seu evangelho e sempre em dupla, como por exemplo Maria e José, Zacarias e Isabel. E aqui nós encontramos também duas situações que na verdade querem dizer a mesma coisa, porque estão falando sobre o reino dos céus. E aqui ele fala primeiramente sobre a ovelha perdida, e aí ele fala e principalmente para um público masculino, aonde nós temos os homens, os meninos, aquelas pessoas do sexo masculino que estavam ouvindo o mestre. Eles iam entender bem essa passagem, porque era familiar, era rotineiro, ou eles trabalhavam no campo com pastoreio, ou alguém da família, ou pelo menos eles sabiam como funcionava, e sabia que quando uma ovelha se perdia do rebanho, eles deixavam todas as outras ovelhas protegidas, seguras, com outros pastores, e iam atrás da ovelha perdida. E quando achavam, faziam uma grande festa. A situação que Jesus está querendo colocar é que naquele momento, naquela situação onde Jesus estava tendo relacionamento com os pecadores, com os publicanos, onde Jesus acolhia eles, e Jesus não só acolhia, não só recebia, mas Jesus comia com eles, era motivo de crítica, era motivo de desagrado dos religiosos da época. Por quê? Temos que entender essa passagem. Primeiramente,
os religiosos da época faziam e fazem como muitos outros hoje fazem, apontando o dedo, acusando, condenando. E já basta a vida, já basta as circunstâncias que nós passamos. Nós não precisamos que ninguém venha nos acusar, venha apontar o dedo. Nós temos que agir como Jesus agia. Ele acolhia, ele recebia, ele comia junto. Ou seja, Jesus, ele tinha um diferencial em relação aos outros religiosos, porque Jesus amava. E o poder do amor de Jesus fazia e encantava as pessoas. As pessoas queriam estar perto de Jesus. Nós costumamos dizer que os fracos julgam e condenam. Os fortes, assim como Jesus, amam e perdoam. Então hoje também precisamos acolher todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que estão fracos, todos aqueles que estão afastados de Deus. Porque todos nós precisamos e carecemos da presença do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus ele estava na mesa com os publicanos, com os pecadores, os religiosos não entendiam como é que o mestre, aquele que se dizia ser santo, separado por Deus, como é que ele se associa com essas pessoas que estavam e são marginalizadas pela sociedade da época. Eles não compreendiam. E o próprio Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que estavam perdidos. Então, na verdade, Jesus nos deu o exemplo que nós não podemos estar julgando e criticando os outros, mas sim acolhendo, sim estendendo a mão. E no momento que ele colocou e ele deu como exemplo das 100 ovelhas e disse que uma delas estava perdida, ele deu um exemplo sobre isso. Se vocês, como pastores, como pessoas que têm rebanho e se alegram quando uma ovelha, que é um animal, é encontrada e fazem festa por causa disso, imagina como o Pai Celestial não faz festa também quando alguém que está afastado dele, alguém que está longe dele, alguém que talvez por alguma circunstância da vida acabou se afastando de Deus e tendo uma vida independente. Como Deus se alegra quando alguém reconhece o seu erro, quando alguém reconhece que ele precisa voltar à casa do Pai, quando alguém reconhece que está perdido, está realmente necessitando de um Salvador. E Jesus, nós podemos comparar com esse pastor, deixou tudo para trás, deixou as outras 99 que estavam seguras e salvas e foi atrás da ovelha perdida. Assim também Jesus vai atrás de nós. Quando nós, por algum motivo ou outro, nós nos perdemos em nossos achismos, nós nos perdemos em nossa rebelião contra Deus muitas vezes, nós nos perdemos através das nossas filosofias, através de muitas coisas que vão nos afastando de Deus. Mas Jesus, o pastor, ele foi atrás da ovelha. Ou seja, nós temos um Deus que vai atrás daquele que está perdido, daquele que está longe dele. Assim também nós temos a parábola da moeda perdida. Ou seja, agora Jesus ele está dizendo: eu não quero só falar para os homens, eu quero falar também para as mulheres, para as meninas, ou seja, todos aqueles do sexo feminino, porque as ovelhas, quem é homem vai compreender, mas das dracmas perdidas, das moedas perdidas, as mulheres vão compreender, porque é a realidade delas. Isso fazia parte do costume judaico. O noivo, quando ele noivava com a sua prometida, ele dava um dote, moedas em forma de colar. E essas moedas que essa noiva agora a partir de então começava a usar, era como se fosse a nossa aliança de casamento, a aliança de noivado. Era um compromisso que aquele casal tinha. E automaticamente ela cuidava, ela zelava por aquele colar. Uma dracma de prata, que era uma moeda grega e utilizada no Império Romano, valeria hoje como se fosse um dia de um salário de um trabalhador braçal. Se fosse
de repente transformar em reais, seria em mais ou menos uns 20 reais. Ou seja, não era algo de grande importância, pelo menos monetariamente ou financeiramente, mas para ela significava muito, porque aquela moeda fazia parte de um conjunto que representava uma aliança que ela estava fazendo com seu noivo. Imagina se ela perdesse aquela dracma, aquela moeda. Talvez o seu noivo, a família dele, ou até sua própria família ia condená-la, dizendo: poxa vida, você não é zelosa por esse casamento? Você então não vai cuidar do meu filho? Quem sabe a sogra poderia dizer. Então, achar aquela dracma era de suma importância para ela. Assim também Deus, quando se coloca no lugar daquela mulher, procurando aquela pessoa que está perdida, e que talvez para muitas outras, essas pessoas não consideram ela com valor. Muitas pessoas também se consideram uma dracma perdida. Pode até estar na igreja, pode até estar na casa do Pai, mas ela se sente perdida, se sente vazia. Assim também nós, hoje, podemos até estar na casa de Deus, podemos ter uma igreja, podemos ter uma religião, mas lá no fundo nós sentimos um vazio muito grande, porque na verdade nós não conhecemos o nosso real valor. E Deus, assim como essa mulher, faz tudo para nos achar. E quando nos encontra, porque Ele nos valoriza, Ele sabe que nós temos valor, Ele faz uma festa, e é celebrada uma festa nos céus, com Deus e com seus anjos, quando o pecador se arrepende. Talvez você esteja pensando: poxa vida, mas eu não tenho tanto valor assim. Quem sabe meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. Você começa a colocar para outras pessoas o valor que elas têm, e você não consegue reconhecer que você tem valor. A palavra de Deus diz que nós temos um tesouro, um vaso de barro, e esse tesouro é a presença de Deus dentro de nós. Mas muitas vezes nós não sabemos reconhecer esse tesouro. Eu quero que você hoje, você pare, pense e reflita que você é valioso para Deus. A palavra de Deus diz que assim como o homem se vê, assim ele é. Como é que você se vê? Alguém despreparado? Alguém fraco? Alguém que não tem valor? Eu quero que você se veja como Deus te vê, alguém de um valor incalculável. E a palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você tem valor. Eu quero que você pense nessa palavra, medite nessa palavra e peça para que o Espírito Santo de Deus possa te convencer dessa realidade e que você possa ser achado por Deus e encontrar o valor que você tem. Deus te abençoe. Fica com Deus, em o nome de Jesus. Amém.